E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que entra em campo hoje às 19 horas no Allianz Parque. Palmeiras vai jogar contra o Sport, jogo do válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na terceira colocação com 39 pontos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Já o Allianz Parque no nosso telão 360 e o zagueiro Murilo falando sobre o jogo. Vamos acompanhar o que disse o Murilo. A gente conseguiu aí nosso objetivo de poder classificar na Libertadores e agora no Brasileiro é focar nesse jogo agora de amanhã para a gente fazer um grande resultado. A gente está muito bem no Brasileiro, em segundo, é dar continuidade no nosso trabalho, mostrar cada vez mais a nossa identidade para a gente conseguir nossos objetivos. Exato, é um time muito chato, que incomoda bastante ali, que visualiza muito o contra-ataque, então a gente tem que tomar bastante cuidado ali, são jogadores rápidos, mas sem dúvida a gente já vai entrar ligado nisso para a gente desenvolver ali um grande futebol, pressionando no começo, como a gente sempre, o professor pede também, para a gente poder fazer um grande jogo, um grande resultado e a gente sair com a vitória. Provável Palmeiras, jogando no Allianz Parque, comando do professor Abel Ferreira com Everton, Giai, Gomes, Micael e Piquerez. Lucas Evangelista, Emiliano Martins, o Aníbal está suspenso, né? Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla pode entrar em campo hoje mais uma vez. Daniel Paulista comandando o Sport numa situação complicadíssima do Leão da Ilha, com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Kevson. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, Mateuzinho, Pablo e Léo Pereira. É o provável esporte, professor Celso. É um esporte que, como o Dom que lembrou aqui, é um esporte melhor do que aquele que não ganhava de ninguém. Teve a vitória contra o Grêmio, tem empate, tem o Mateuzinho entregando lá na frente, Lucas Lima melhorando o seu futebol. Mas com tudo isso me parece ainda insuficiente. Eu acho que é parecido com a situação de Flamengo e Vitória, né? Inclusive porque o Palmeiras também é perseguidor de título. Tanto o Flamengo como o Palmeiras estão bem estruturados, com elenco, com astral alto, não devem deixar escapar essa oportunidade. Do Allianz Parque, que aliás foi inaugurado com um gol do Sport, né? Um gol do falecido Ananias, faleceu naquele acidente da Chapecoense. Ele inaugurou o Allianz, um gol contra o Palmeiras. Mas eu acho que hoje a coisa é muito mais para esse time do Palmeiras, que também tem dosado suas energias de uma maneira bastante inteligente ao longo das competições, também em função dos resultados que obtém. Se o Palmeiras teve um pouco mais de sossego na volta contra o Universitário, é porque fez o que deveria ter feito na ida. Sim. Então é muito mérito, né? Muito mérito desse trabalho. E o Daniel Paulista tentando recuperar algo no Sport que seria um feito. Um time que consegue só uma vitória em todo o turno. Não é a última partida, porque o Sport ainda tinha partida a menos. Mas se conseguisse salvar do rebaixamento, será um feito histórico. Nossa, é difícil, hein? Seria um milagre. É muito difícil, porque a gente está falando dessa melhora, dessa sequência de jogos sem perder, indo buscar empate contra São Paulo, enfim, mesmo São Paulo mexido, resultados importantes, mas é difícil manter essa regularidade até o final, né? Justamente porque no segundo turno vai ter esses adversários difíceis. Vai enfrentar times que brigam também para não cair, times que brigam pelo título, por vaga em Libertadores. Então, você ter, de fato, essa mobilização inteira para essa reta final, ainda sim contando com equipes dividindo atenções. O Palmeiras divide com o Libertadores, mas está longe ainda, né? O jogo contra o River Plate. O Palmeiras tem a possibilidade de hoje continuar encorpando um sistema que o Abel testou e que deu certo com o Vitor Roque e com o Flaco, para depois ter esse mesmo sistema forte contra o Corinthians e talvez contra o Internacional, que é o jogo pré-River Plate, ele já tem ali uma certa tranquilidade, rodar um pouco mais o elenco. Então, o Palmeiras de hoje, ele não tem
nenhuma razão ou para poupar ou para entrar com uma força média. Ele tem um descanso natural aí por não estar em Copa do Brasil e ainda vê distante o jogo decisivo de Libertadores. Então, para o Sport, essa notícia é ruim. Essa é uma coisa legal do trabalho do Abel, né, Dom? Que eu sempre falo que ele não descaracteriza, ele não poupa, ele dosa. É diferente você dosar, porque aí você não descaracteriza o seu time. Ele tira uns 2 ou 3. E hoje nem isso ele precisa, né? Nesse jogo E assim nem como o isso ele Flamengo, o Palmeiras, infelizmente, para o torcedor do Verdão, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil, então foco no Brasileirão. E até nessa questão de não descaracterizar, né, professor, é um momento que você precisa consolidar essa ideia. É como a Mari estava falando da melhora do Palmeiras, de desempenho a partir do momento que você tem Vitor Roque e Flaco Lopes juntos, mas é uma coisa ainda recente. Então, acho que é importante você também dar continuidade nisso para estar cada vez mais estabelecido no momento que chegar os confrontos decisivos. Então, a gente fala de uma melhora do esporte, mas o Palmeiras, pensando em desempenho, também cresceu nos últimos jogos. E, sinceramente, não é o 0-0 contra o Universitário que vai mudar. Aquilo ali não tem impacto, para mim, nenhum em relação ao momento do Palmeiras, porque é um jogo que estava totalmente condicionado ao 4-0 da ida. Então, assim, querer encontrar algum problema pela atuação ali no jogo de volta, que já estava totalmente resolvido, não vejo como indo nesse caminho. Então, o Palmeiras tem melhorado, é importante ter a manutenção dessa dupla, ainda mais que o calendário vai ajudar pela questão da Copa do Brasil, e, naturalmente, o Palmeiras é bastante favorito. Olha, acho que o cenário é parecido com o Flamengo, talvez o favoritismo do Palmeiras com o Sport seja até maior do que o Flamengo em relação ao Vitória, assim, pensando na questão do adversário. Embora o Sport, como a gente falou, tenha dado uma resposta. Assim, acho pouco provável um tropeço dos dois líderes hoje. Aquele rival palmeirense, torcedor do Corinthians, do São Paulo, poderia dizer, olha, quem está na tela, pode ter lei do ex com o Lucas Lima. Vai se atentar a essas questões, assim. Pode até acontecer, mas para garantir uma vitória do Sport é mais difícil, hein? Acho que o dia dos secadores, assim, seja de Flamengo, seja de Palmeiras, acho que não vai rolar. Um gol do Lucas Lima pode acontecer, mas o Sport ganhar é mais difícil. Se fosse secador, hoje ia fazer outra coisa da vida. Eu não ia ver jogo do aniversário, não. E dá para ver os dois, né? Porque um é às 7 e outro é às 9. É sensacional isso. Muito legal. O Palmeiras é mais cedo, é isso? É às 7. E o Flamengo às 9. Mas eu acho que equivale. Eu ainda acho que talvez o Vitória possa oferecer mais resistência ao Flamengo. É que a força do Flamengo também desequilibra as coisas. Né? Tem esse lado também. Eu imagino um Vitória talvez atuando melhor que o Sport. Mas talvez nenhum dos dois atinja seu objetivo. O objetivo é muito duro, né? São dois times ali da parte de baixo contra dois times da parte de cima, com um desempenho e uma sequência de trabalho muito boa dos que estão em cima. E a campanha dos dois é um negócio absurdo, assim, do Flamengo e do Palmeiras. Dentro da era de pontos corridos, assim, é uma consistência muito impressionante. Hoje não será por demérito de Vitória e Sport, será mais pelo mérito de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo que continuam na busca por reforços, continuam trazendo reforços, do Palmeiras atrás do Andrés Pereira, que, aliás, entrou para a história num Palmeiras e Flamengo, né? Naquela final de Libertadores. Palmeiras continua de olho nele e em 35 jogos pelo Fulham na temporada 24-25, 2 gols e 5 assistências. Média de 1,2 finalizações ou finalização por jogo e 2 chances criadas por partida. O Palmeiras já vem há algum tempo tentando a contratação, pelas informações, inclusive do nosso André, né? Muito próxima desta vez, muito próxima de ser concretizada, inclusive não foi relacionado para o último jogo do Fulham, né, André? Exato. Não foi. É uma boa? Caso se confirme? É uma excelente. A gente está falando de jogador de seleção brasileira, de um meio-campista que te dá diferentes possibilidades. Pode ser um meia mais avançado, pode ser o camisa 8, até imagino mais nessa função. Enfim, mas daria diferentes alternativas. Que acabou não concretizando a transferência naquele primeiro momento, quando o Palmeiras tentou no começo desse ano, mas já seria uma peça importantíssima naquele momento.
É jogador que chega para ser titular, assim, não é para encorpar, dar mais uma opção. Ele chega para ser titular indiscutível do time e qualifica demais. Assim, o meio-campista, como falei, de seleção brasileira. Seria uma excelente contratação do Palmeiras. Do que a gente estava falando do Jorginho na época no Flamengo, também seria uma super contratação. Não estou comparando jogadores, estou falando do impacto, né, da chegada desses atletas nas equipes. O Jorginho também chegaria para ser titular, como se provou, né, já no Mundial, assim, já na primeira partida. O Andreas, ele é esse jogador. Mesmo o Marco Silva, treinador do Fulham, ter dito nesse último jogo, empate em 1-1 com o United, de que não, era uma opção, enfim, ele não relacionado, ele estava presente no Craven Cottage para assistir a partida, mas ele já não é mais tão influente na equipe como ele já foi. 2 temporadas atrás, ele liderava números absurdos da própria Premier League, em chances criadas, em combinações, em participações em gols, como ele dava essa opção do meio-campista avançado que pisa na área, que dialoga muito bem, né, com os jogadores. Acho que o Palmeiras ele ganha muito com o Andrés, porque ele conecta muito bem a equipe, do meio para frente, ajuda a recompor. Então, para mim, seria uma super contratação. O Fulham, que não conseguiu ir no mercado, contratou um único jogador que é goleiro para ser reserva. O Marco Silva tem falado, né, de quanto ele gostaria de contratações, então pode-se abrir ali, né, uma lacuna, mesmo o Fulham tendo preparado o Joshua King para ser esse jogador, jovem jogador, no lugar do Andrés Pereira, pode ser algo que entre para ajudar o time a movimentar financeiramente também. E o nome é pesado. Andrés Pereira, passagem pelo Flamengo, embora que tenha sido marcado por aquele lance, mas era um jogador... Jogava bem, fazia uma boa temporada e naquela final ele jogava bem. Sim. Obviamente foi um erro horroroso para o Flamengo, decisivo para o jogo, ótimo para o Palmeiras. E coincidentemente a favor do Palmeiras. Mas é um jogador que até os dias da sua saída ainda se discutia se ele ficaria ou não. E vamos esquecer a grife, né? Claro, Andrés Pereira chama atenção, mas nome à parte, a função que ele exerce é uma função muito interessante para o Palmeiras. Desde que o Palmeiras perdeu o Richard Rios, passa a ser um desse cara que você pode usar, por exemplo, como um volante que aproxima para chutar, você pode usá-lo até assumidamente mais para frente. O Palmeiras só tem a ganhar, eu acho até com vantagem em relação ao time atual, mesmo ao time quando tinha o Richard Rios, chega para mudar patamar. Nesse caso nem precisa mudar patamar, precisa melhorar o que já é bom. Se tornaria o melhor de todos da posição ali do Palmeiras. Com certeza, sim. E assim, acho que até esse ponto, né, a saída do Richard Rios me faz acreditar que o Andrés vai ser utilizado mais nessa função de camisa 8. Embora ele possa como segundo homem de meio campo, porque é uma reposição assim de altíssimo nível e pensando na carência do elenco mesmo. Acho que ele encaixaria melhor, embora se quiser colocar, por exemplo, com o Martínez, eu pensei exatamente Aníbal isso, e o ele André, como camisa 10 ali também. Também é uma opção também, porque ele funcionaria perfeitamente. Onde tem jogado o Maurício, por exemplo, às vezes. Exato, mas eu preferia jogando junto com o Maurício. Onde jogava Exato, poderia perfeitamente fazer essa função, porque, mas... Pode eu não, só ia completar isso, que eu iria com ele como 8. Porque na seleção, no momento de ausência do Neymar, foi até cogitado o André ser esse homem, né? Referência de meio de campo, com o Gerson atuando um pouco mais recuado, mas indo bem, também caindo para a direita, tendo opções ali com o próprio Bruno Guimarães. Enfim, algumas oportunidades, algumas peças. Fato é que o Abel ele não ganha só um jogador, mas ele ganha possibilidades, né? Táticas da equipe. Então, por que não? Pode usar o Andrés em pelo menos 3 funções diferentes. A torcida deve estar gostando, mas o Abel deve estar gostando mais ainda. Porque ele deve vislumbrar essas possibilidades, né? É um reforço que, na prática, vale por três funções. E também é o tipo de jogador, até como a Mari estava falando, né, da característica dele, acho que não é só um cara que chega para suprir uma ausência tão importante quanto o Richard Rios, mas é o tipo de jogador que melhora a dinâmica do time. Então, potencialmente, ele vai melhorar outros jogadores ao redor dele. Então, é mais do que uma peça em si que a gente está falando. Ele não é uma peça de reposição, né? Apenas ali. Exato. Saída de Richard. Ele é um reforço para a dinâmica do time. Isso. E para as possibilidades que o Abel tem, né? Tem se falado muito, o Abel reclamava antes dessa grande leva de reforços desse ano, das faltas de possibilidade. Isso abre um leque de possibilidades para o Abel muito interessante. Acho que esse é o ponto forte dessa negociação, né? Para além do nome que é o Andrés, já tem
uma história no futebol brasileiro. Mas, para além disso, o técnico deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Estou vendo a idade dele aqui, 29 anos. Eu até achei que fosse um pouco, não que seja veterano, pelo amor, tá no auge, na verdade. 29 anos é o menos, auge. né? Eu achei que ele tivesse uns 25, por aí. Não, ele sai daqui mais ou menos nessa faixa, né? Quando ele volta para o United. E o tempo não para, E o tempo né? não para. Amigo, já são 4 anos disso aí. 3 temporadas de E a, Fulham, acho, né? e a carreira dele é longa, né? Ele Isso. surge muito jovem, então é o cara que está muito tempo Há na muito ativa tempo e você aí, olha... Exatamente. Vamos dar uma olhadinha em mais... Não tem mensagens? Então vamos direto. A Mari citou, ele está com a camisa da seleção, vamos falar de seleção brasileira. Hoje tem convocação do professor Carlo Ancelotti. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!